Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. 104ª audiência pública, 9 de dezembro de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 104ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 2013, às 10 horas, no auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre os casos Isami Nakamura Okano e Eda Santos Delgado. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Nossa depoente de hoje, convidada, Suzana Kering Lisboa. Nós também temos duas pessoas muito especiais aqui, nossas convidadas, a Lorena Moroni, irmã da Jana Moroni, desaparecida do Araguaia, e a Beth Silveira, irmã de Renê Silveira, também desaparecido do Araguaia. Então, nós vamos passar a leitura do testemunhal, do memorial do Isami e da Eda Santos Delgado e Isami Nakamura Okano. Essa história do Isami é terrível. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Barreto. Meu nome é Thaís Barreto. Eu vou ler aqui um breve resumo sobre o Isami Nakamura Okano. Isami desapareceu em 14 de maio de 1974. Nasceu no dia 23 de novembro de 1945, em Cravinho, São Paulo, Brasil. Pertencia à Ação Libertadora Nacional. Vai continuar? Estudava Química na USP, onde se tornou assistente de laboratório do Departamento de Engenharia Química e no Instituto de Física da mesma universidade. Foi no movimento estudantil que Isami começou sua atividade política e acabou tornando-se militante da Ação Libertadora Nacional. Por essa razão, e também por manter contatos com pessoas ligadas a VAR Palmares, acabou sendo preso em setembro ou outubro de 1969 e foi condenado a 2 anos de reclusão pela auditoria de guerra a segunda Junta Militar de São Paulo, no dia 24 de março de 1971. Cumpriu pena no presídio Tiradentes e foi libertado em outubro de 1972. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. A segunda e última prisão de Isami Nakamura foi consequência do trabalho de infiltração do médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODE de São Paulo de Jota, citado como modelo de infiltração nas organizações clandestinas. No dia 14 de maio de 1974, Isami foi preso por agentes do DOI-CODE de São Paulo em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje. No dia 7 de fevereiro de 1975, o então ministro da Justiça, Armando Falcão, informou à imprensa que Isami havia sido preso e que estava foragido. Na época, o advogado Idibal Piveta contestou essa versão, já que Isami havia cumprido pena e voltado a trabalhar, o que não justificou o seu sequestro. Isami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido em 11 de fevereiro de 1974. No relatório da Marinha, de 1993, que foi encaminhado ao então ministro da Justiça, Maurício Correia, consta que Isami desapareceu quando se dirigia de casa para o trabalho. Testemunhas e agentes envolvidos. Marival Dias Chaves do Canto, ex-agente do DOI-CODE de São Paulo, disse ao jornalista da Veja, Expedito Filho, em entrevista publicada no dia 18 de novembro de 1992, que a atuação do infiltrado Jota permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas. Os nomes foram citados na revista Veja, incluindo o de Isami. Providências posteriores. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140, de 1995,
a qual reconhece a responsabilidade da morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza seus familiares. O caso foi protocolado sob o número 155/96 na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Em sua homenagem, São Paulo deu o seu nome à rua situada no Jardim Nova América. E essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1985, do IEV. Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade. Vou ler o memorial da Ieda Santos Delgado. Ieda Santos Delgado nasceu em 9 de julho de 1945, no Rio de Janeiro, filha de Odorico Arthur Delgado e Eunice Santos Delgado. Desaparecida em 11 de abril de 1974. Era militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, formada pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, em 1969, e funcionária do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia, no Rio de Janeiro, até sua prisão e desaparecimento. Trabalhou também no suplemento literário do jornal Tribunal da Imprensa. Sua atuação política iniciou-se no movimento estudantil, quando ainda estudava Direito entre 1967 e 1968. Formou-se em Direito e, além disso, falava francês, italiano, inglês e espanhol. Trabalhou como assistente jurídica do MEC no Plano Nacional de Educação de 1967 a 1970. Já como funcionária do Ministério das Minas e Energia, realizou um curso de especialização na PUC do Rio de Janeiro entre setembro de 71 e março de 72. Também fez outros cursos na Faculdade Cândido Mendes. Em 1973, foi secretária jurídica do Centro de Pesquisas Experimentais e, ao ser presa, aguardava transferência para Brasília. Em 11 de abril de 1974, viajou para São Paulo durante os feriados da Semana Santa para buscar passaportes para um casal de militantes da ALN perseguidos pelos órgãos de repressão política e que precisavam sair do país. Seu nome constava da passagem e lista de passageiros confirmados pela Varig. 4 dias depois, sua mãe recebeu um telefonema anônimo informando que teria sido presa pelo DOPS São Paulo. Sua mãe viajou para São Paulo e, a partir de então, começou a buscar nos quartéis, delegacias, DOI-CODE, DOPS, hospitais e até no IML. Foram contratados vários advogados, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, entre eles Modesto da Silveira e Rosa Cardoso. Mas tanto as buscas como os habeas corpus, o último impetrado em 23 de maio de 1974 no STM, em nada resultaram. Ieda era acusada de fazer atividades de apoio financeiro à Ação Libertadora Nacional. Sua mãe foi aconselhada a procurar amigos influentes que tivessem acesso a informações. Um deles, um general, prometeu conversar com o então chefe do SNI, general João Batista Figueiredo. Após esse contato, o mesmo general disse que, abre aspas, Ieda era um elemento perigoso e que deveria estar foragida, fecha aspas. Tempos depois, sua mãe teve notícias de que Ieda estivera presa em Campinas, São Paulo, onde teria sido torturada e, em virtude disso, hospitalizada em Piquete, São Paulo também, onde permanecera por pouco tempo. Essas informações, porém, nunca foram confirmadas. Exatamente um mês depois de seu desaparecimento, sua mãe recebeu uma carta de Ieda de 5 linhas, na qual ela dizia que muito em breve se comunicaria e que a família não se preocupasse. A carta estava sem data e com o carimbo de Belo Horizonte. Um mês depois, outra carta, nos mesmos termos, com a letra muito tremida e carimbo do Uruguai. A partir daí, nenhuma notícia. A família realizou exames grafológicos que confirmaram tratar-se da letra de Ieda. Sua mãe enviou cartas ao presidente da República, general Ernesto Geisel, e ao ministro da Justiça, Armando Falcão, que não foram respondidas. Escreveu também para o presidente da OAB, Seção São Paulo, e para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que, por sua vez, interpelou o governo brasileiro. Este envio à OEA, em 30 de novembro de 1973, o seguinte comunicado, abre aspas,
A Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo nada apurou em relação à senhora Ieda Santos Delgado e não consta que esteja detida em órgãos de segurança daquela área. Não existe nenhum dado sobre a mesma, a não ser notícias esparsas de seu desaparecimento dadas pela imprensa e pelos seus familiares. O habeas corpus impetrado pelos pais de Ieda Santos Delgado e a carta por eles dirigida ao senhor ministro da Justiça dão como data de sua prisão o dia 13 de abril de 1974, o que é de se estranhar, uma vez que ela enviou 2 correspondências à sua mãe, uma postada em Belo Horizonte, Minas Gerais, 19 de abril de 74, e outra postada no Uruguai, em 15 de maio de 74, o que comprova que ela não fora presa. Fecha aspas. Em 29 de junho de 1974, foi publicada a nota oficial do MDB no Jornal Diário de Brasília, indagando no governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre os quais figurava o nome de Ieda. Documento encontrado no arquivo do DOP São Paulo, produzido e enviado pelo Ministério da Aeronáutica em 17 de março de 1975, encaminhando, entre outros documentos, o relatório do Serviço de Informação do DOP São Paulo sobre Ieda Santos Delgado e Ana Rosa Kucinski, informa que ambas estavam envolvidas com pessoas presas ou procuradas pela polícia. Não obstante toda a luta de sua mãe para localizar Ieda, Eunice começou a sofrer uma verdadeira tortura psicológica quando passou a receber telefonemas com vozes de mulher. O primeiro deu-se em março de 1977, o segundo em dezembro do mesmo ano. Uma mulher se dizendo Ana Lúcia Paiva disse que Ieda iria de, abre aspas, Recife para Jaboatão, em Pernambuco, saindo de Campinas, São Paulo, no voo 19 da Varig, com escala no Rio de Janeiro, fecha aspas. O último aconteceu em 5 de março de 1979, quando uma mulher ligou dizendo, abre aspas, mãe é Rosa, fecha aspas, nome que usava e que haveria em breve. No relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, há uma referência aqui em matéria do Jornal da Tarde, de 29 de junho de 1974, na página 3 do primeiro caderno, Ieda teria sido detida em 18 de abril de 74, não constando qual autoridade ou órgão seria o responsável por sua prisão. Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140, de 95. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, seu caso foi protocolado com o número 265/96. Ieda foi homenageada no Rio de Janeiro e em São Paulo, cidades onde seu nome foi dado a ruas nos bairros de Paciência e Jardim Toca, respectivamente. Esses dados foram extraídos do dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 1964 a 85, do IEF. Suzana. Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o deputado Adriano Diogo e a sua assessoria. São 104 audiências já realizadas por essa comissão. E esse realmente é o trabalho que a gente gostaria que todas as comissões estivessem fazendo e que, em especial, que a Comissão Nacional da Verdade estivesse fazendo. Sempre é muito difícil falar dos desaparecidos, porque toda a nossa luta até hoje foi buscar alguma informação. Eu venho aqui como integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e venho aqui como integrante da Ação Libertadora Nacional. Sou sobrevivente dessa época e me sinto no compromisso e na obrigação de fazer o possível até o último dos meus dias para localizar os companheiros que não tiveram a mesma sorte que eu, que foi de sobreviver. Acho que é importante, exatamente porque são desaparecidos, tentar registrar tudo que a gente puder de informações sobre eles. Então, do ISAMI, infelizmente, a gente não tem mais informações. Acho que a gente poderia deixar o apelo, inclusive, aos ex-presos políticos dessa época, que conviveram com ele durante mais de um ano de prisão,
para que trouxessem depoimentos, informações sobre a vida dele, sobre a história dele, e que pudessem nos dizer alguma coisa. Sobre a Ieda, eu trouxe mais outras 2 fotos que a gente guardou sobre ela, até porque às vezes ajuda no reconhecimento, e acho que poderia agregar, até usando a possibilidade das comunicações e da internet hoje em dia, detalhar o que ela mesma escreveu no currículo que ela fez pouco antes de desaparecer, das atividades que ela teve, além do que já foi relatado. Então, até porque colegas dela podem identificar que realmente foi com ela que fizeram os cursos e trazer novas informações. Então, de setembro de 71 a março de 72, no Rio de Janeiro, ela fez o curso Direito Especializado, Legislação de Mineração, Energia Elétrica, Energia Nuclear e Petróleo, convênio da PUC com o Ministério das Minas e Energias, um plano de formação e aperfeiçoamento de pessoal do Ministério das Minas e Energias. De maio a dezembro de 72, também no Rio de Janeiro, ela fez o curso Problemas da Grande Empresa, Legislação Comercial, na Faculdade de Direito da Faculdade Cândido Mendes. Fez os cursos de extensão de maio a junho de 66 em Brasília, curso de extensão cultural sobre direito penal e penitenciário na Universidade de Brasília. Em outubro de 66, também em Brasília, curso para auditores do Plano de Educação, Legislação Relativa à Educação, do Ministério de Educação e Cultura. De setembro a outubro de 67, em Brasília, Técnica e Processo Legislativo, na Universidade de Brasília. Em outubro de 67, segundo Congresso de Direito Penal e Ciências Afins, na Universidade de Brasília. De setembro a novembro de 69, estagiou como assessora jurídica no Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. Participou em maio de 72, em Brasília, do 4º Congresso Interamericano do Ministério Público. De agosto a outubro de 1973, no Rio de Janeiro, participava de um curso de Centro de Pesquisas Criminológicas como Advocacia de Empresas. De novembro a dezembro de 73, no Rio de Janeiro, fez um curso sobre Sociedades Anônimas do Instituto dos Advogados Brasileiros. E foi ainda advogada, além do Ministério das Minas e Energia, ela foi advogada da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileira, por força do convênio firmado com o Ministério das Minas e Energias, prestando serviço na assessoria jurídica do Departamento Nacional da Produção Mineral desde 1º de janeiro de 1971. Ela falava francês, espanhol, italiano, inglês. Era uma mulher culta que vivia o cotidiano da ditadura, com todas as suas dificuldades. O que se pode trazer de novo da situação da Ieda e do ISAMI, além dessa infiltração já informada do João Henrique Carvalho Júnior, são as informações que foram prestadas pelo Guerra, pelo delegado Cláudio Guerra, recentemente. Em relação ao João Henrique de Carvalho, eu acho que seria importante a comissão tentar chamá-lo e tentar chamar também um outro médico que é desse mesmo período, que hoje em dia é presidente da Associação dos Funcionários, dos ex-funcionários da Faculdade de Medicina, que é o Jurandir Godoy Duarte, que é uma pessoa muito conhecida. Ele foi preso também naquela época, e o João Henrique acusa o Jurandir de ter feito o trabalho de infiltração, e o Jurandir diz que ele foi entregue pelo Jota e que foi o Jota que fez esse trabalho. Então, como O Jurandir está aqui na Pinheiros, né? como o Jurandir nunca foi ouvido, acho que seria
seria importante a comissão ouvi-lo, que ele possa trazer algumas informações. Eu sei que o João Henrique foi ouvido pelo Ministério Público. O Jurandir, eu não sei. Mas, se ele aceitar essa convocação, acho que seria super interessante. Jurandir Godoy Duarte. Ele é presidente da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina da USP. Bom, assim, o que fica para nós, especialmente depois desse tempo todo em relação aos desaparecidos, não só a não abertura dos arquivos, como o que não tem sido feito em função das poucas pistas que volta e meia surgem em relação a eles. Tudo que existe até hoje em relação aos desaparecidos foi pesquisado e investigado pelos familiares de mortos desaparecidos. A Eunice, como muitas outras mães, se destacou pela busca incessante que ela fez da sua filha. Por isso também, e pela expressão que acabou tendo o movimento que ela fazia, que ela escreveu aos presidentes da República, ela conseguiu que a carta que ela tinha feito ao general Figueiredo tivesse divulgação e ampliação dentre eles, não publicamente, mas foi em função, certamente, dessa atuação dela, que eles acabaram mandando para ela as cartas da IEDA e depois tentaram, com essa carta, fizeram, né? Eles responderam à representação que ela fez à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles responderam com essas duas cartas para dizer como, se a mãe tinha recebido essas cartas, como que ela teria sido presa. O que também eu acho que a gente poderia solicitar ao deputado Adriano Diogo é que instasse a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que não tem tido mais nenhum funcionamento já há algum tempo, a tomar providências em relação às declarações do Cláudio Guerra. Assim que saiu... Quem a gente poderia sugerir? O doutor Marco Antônio? O Marco Antônio Barbosa. Marco Antônio Barbosa é o presidente da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, e, em relação às declarações do Cláudio Guerra, não conheço nenhuma providência concreta que essa comissão tenha feito. A lei diz, a Lei 9.140, diz que a comissão deve buscar proceder diligências desde que tenha indícios da localização dos desaparecidos políticos. O delegado Cláudio Guerra, independente da sua participação ou não, e de ser verdade ou não tudo que ele diz, é a obrigação dessa comissão e do Estado brasileiro, através da Comissão Nacional da Verdade, fazer essa investigação. Então, estamos fazendo um requerimento aqui, Vivian, chamar o doutor Marco Antônio Barbosa, da Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos, para vir e dar uma satisfação qual a providência que vai ser tomada, porque a comissão é vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? A Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então, é uma comissão de Estado, entendeu, que usa a estrutura do governo. Agora, eu queria relatar um pouco, talvez, o que aconteceu em relação ao Cláudio Guerra. Assim que saíram as primeiras informações sobre esse livro do Cláudio Guerra, que estava para ser editado e que ele declararia nesse livro o destino de 10 desaparecidos políticos, eles divulgavam também um site para a comunicação desse livro, que chamava memoriasdeumaguerrasuja.com.br. Na mesma hora, eu escrevi para esse site, me identifiquei como familiar de desaparecido político e que eu gostaria de ter contato com os autores e, especialmente, com o delegado. E
antes mesmo de sair o livro, o jornalista que era responsável entrou em contato comigo, me enviaram o livro, eu comecei a trocar correspondência com eles, e assim que saiu o livro, eu imediatamente li, e quando eu vi que ele fazia declarações sobre o Wilson e a Ana Rosa Kucinski, desaparecidos da Ação Libertadora Nacional nesse período, que é 22 de abril de 74, que eles desaparecem. A ordem é a primeiro a Ieda Santos Delgado desaparece, depois o Wilson e a Ana Rosa, e depois o Issame. São os últimos desaparecidos da Ação Libertadora Nacional. Muita gente diz que a Ação Libertadora Nacional terminou em 72, mas não terminou, tanto que em 1974 essas pessoas foram presas. Eu vivia clandestino ainda no Rio de Janeiro, e o contato com São Paulo só foi rompido com a prisão do Wilson Silva. Imediatamente eu fiz diversas listas para esse Cláudio Guerra, e eu não tinha o livro, mas como já era pública a informação que ele tinha levado para incinerar os corpos do Wilson e da Ana, eu pensei que ele poderia saber o destino dos outros desaparecidos da Eliene, que eram 3. Então, neste mesmo dia, eu escrevi a eles dizendo o seguinte: como judia, com a família do meu pai assassinada na Polônia, me sinto 2 vezes sobrevivente desse forno, e é muito doloroso. Hoje, naquele dia, faz 38 anos que prenderam meu irmão de alma, Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto, no Rio de Janeiro. A última notícia que tivemos é de que estava no Leblon. Foi preso nas mesmas circunstâncias da Ana Rosa, do Wilson, da Ieda Santos Delgado e do Issame Nakamura Okano, últimos desaparecidos da Ação Libertadora Nacional. Difícil ele não saber do destino deles. Então, a partir daí, eu mandei para ele fotos, porque eu disse para ele que, se ele sabia do Wilson e da Ana, era impossível que ele não tivesse alguma noção de uma mulher negra, de um japonês e de uma pessoa com características de índio, que era um pouco o jeito do Tomás, que, quando eu falei dos últimos desaparecidos da Eliene, eu pulei o Tomás, que desaparece no dia 7 de maio de 1974. É a Ieda, o Wilson e a Ana, o Tomás e depois o Issame. Essa é a ordem dos desaparecimentos. Quando eu mandei as fotos, inclusive, eles acabaram me colocando em contato por telefone e pelo Skype com esse Cláudio Guerra. E foi muito difícil, obviamente, para mim falar com ele. Ele começou me pedindo perdão, eu disse para ele que eu não era cristã, que eu não queria falar sobre isso, mas que eu agradecia muito a ele de estar nos dando informações, e que, de qualquer forma que eu pudesse colaborar e ajudar para ele nos dar informações, eu gostaria. E foi nessa conversa que ele se deu conta que ele tinha localizado, que ele tinha enterrado também o Tomás. Se você olhar a foto do Queiroz e a foto do Tomás no dossiê, só quando eu olhei é que eu entendi por quê. Foi com muita dificuldade que eu fiquei falando com ele, e ele me disse que tinha esquecido do Tomás, porque ele, quando ele passou a escrever, a reproduzir essa história dele, segundo ele, ele abria o caixão e via apenas uma vez. A primeira morte dele foi o Queiroz. Ele executou na Avenida Angélica. Que ele executou na Avenida Angélica. Quando ele começou a fazer a conta dos corpos que ele enterrou, ele passou por cima do Tomás, porque a lembrança do rosto do Queiroz ocultou a outra. E quando eu fiz esse... Mas quantos dias depois foi do Queiroz? O Tomás foi em 7 de maio de 1974. Um ano. E o Queiroz foi em 73. Ah. Foi um ano antes.
Mas ele fazendo a conta Entendi. dos mortos que ele levou para incinerar, ele, na memória dele, acabou ocultando o Tomás, porque a foto do Queiroz e a do Tomás no nosso dossiê são muito parecidas. Entendi agora. Teria que olhar, mostrar as duas fotos até para entender a semelhança. Mas ele, de qualquer Agora, você acha que a gente devia ouvir os jornalistas? Porque esse senhor, além de ser muito complicado ouvi-lo, só se ouvisse à distância, né, pela web. Olha, Porque é tão controverso. Ele está falando já ainda? declarou, ele já fez essas declarações, ele disse que levou aqueles corpos para aquela usina. Até 74 foi o período que ele mais levou, né? Porque o Queiroz não foi levado, foi executado. Ele... O Criolo também. Ele participou da execução do Criolo? Não. Não? Ele disse que não. Não? Ele... Bom, mas então volta, desculpa. Não, imagina. Mas ele levou o Tomás para lá? Ele levou o Tomás para o forno também. Ele lembrou disso depois. Eu inicialmente não acreditei quando ele disse que tinha confundido. Porque o Ivan trouxe os dois jornalistas para o DOPS, para o Memorial, logo depois do lançamento. Mas foi uma coisa muito ruim. Eles só falaram o que quiseram, eram muito agressivos e foi uma audiência péssima, assim, sabe? Bom, mas eu acho que essa recomendação é fundamental, né? Esse homem, nós vivemos... E tem muita... Sabe qual é o problema? Só deixa eu te interromper um pouco para você entender. Quando saiu o livro, teve, assim, muita gente desmentindo ele, então ficou aquela celeuma. Agora, que tem informação, tem, né? A minha impressão sobre ele é a seguinte: é óbvio que eu não acredito que ele, na recuperação, no resgate dele, ele falou mais de uma vez comigo pelo Skype isso, e eu disse a ele que eu não ia entrar nessa discussão, que ele estava de um lado da guerra, eu estava do outro, e que hoje nós estávamos do mesmo lado tentando encontrar os desaparecidos nesse aspecto. E que a redenção dele, ele deveria tratar de outro jeito. Que ele estava ameaçado, que ele está com medo de morrer e tudo, isso a gente sabe. Qual que é a história? Ele já saiu da prisão, né? Não, ele continua na mesma situação em liberdade, que eu saiba, né? Que ele continua na mesma situação, que ele estava cumprindo prisão domiciliar num lugar específico. Entendi. Qual é que é a história que ele conta? Ele diz que ele, vou rapidamente dizer, que ele foi preso, ele foi condenado pela morte da sua mulher e da sua cunhada. Já depois, no final da ditadura, quando esse próprio, um dos jornalistas, que é o Rogério Medeiros, era a pessoa que mais perseguia ele, que ele era um mandante, um integrante do Esquadrão da Morte, e isso lá no Espírito Santo a gente sabe que teve muita repercussão. E ele acabou sendo condenado pela morte da mulher e da cunhada. Ele diz que ele não matou nenhuma das duas. E quem matou foi uma pessoa, que agora eu esqueci o nome, mas um integrante deles ali, que um dia ele estava na usina com este cara e disse para ele: foi você que matou minha mulher, e jogou esta pessoa no forno. Tem um funcionário daquela usina que foi localizado pela Polícia Federal e que reconhece que ele botou esta pessoa no forno. Não reconheceu os desaparecidos políticos, do meu ponto de vista, pelo menos naquele momento publicamente, pelo impacto que isso teve e pelo crime que ele ainda poderia ser responsabilizado hoje, porque a Polícia Federal fez o favor de só achar esse cidadão depois que a celeuma toda em torno desse assunto tinha sido causada. Não houve, do meu ponto de vista, nenhuma providência específica dessa Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos e do governo federal para esclarecer o que ele disse. Ele disse, por exemplo, que ele enterrou num determinado lugar o Nestor Veras, lá na estrada, em Belo Horizonte, que é um desaparecido político, em 1975, do Partido Comunista Brasileiro.
pelo que eu soube, botaram uma retroescavadeira num lugar lá e ficou por isso mesmo. Agora, ele se dispôs a ir até lá e apontar o lugar onde estava este desaparecido. Ele falou dessa usina, e nessa usina, por mais que não vá se encontrar restos, é impossível que não se encontre as pessoas que ele cita, que participaram junto com ele dessas diligências para esconder os corpos e que façam... o governo tem que investigar. Ninguém investigou nada do que aconteceu em relação a esse assunto. Ele diz que a declaração dele de que ele, em relação à Ieda e ao Tomás, eu vou ler até o que ficou escrito no site para ficar registrado. Nesses primeiros contatos, restava perguntar sobre outros 2 desaparecidos da Eliene, com características marcantes: Ieda, mulher e negra, e Sami, que era oriental. De início, Cláudio Guerra disse não saber. Enviei fotos, falei muito sobre eles, e dias depois ele me revelou que tinha investigado e sabido que Ieda fora morta sob torturas em São Paulo e que aqui ficara seu corpo. Ele disse que não levara Sami para a usina, mas que imagina que este tenha sido seu destino, porque o Sami foi levado, preso de São Paulo, passara pelos 2 centros de torturas do Exército no Rio de Janeiro, o quartel da Barão de Mesquita e o sítio de Petrópolis. Isso ele disse textualmente para mim por telefone, e o Marival Chaves já tinha, inclusive, informado... É o Guerra, é tudo Guerra. Tá isso falando, tudo Guerra que tá falou. falando. Isso tudo Guerra que falou. É uma coisa muito chocante. Eu acredito... Tem coisa que ele está falando aí que não está no livro. Não está no livro. O Tomás não está no livro, a Ieda não está no livro, o Isami não está no livro. Esses não estão no livro. Esses ele falou em declarações posteriores. Eu acredito que eles levaram esses corpos para a usina, sim, porque era uma forma de desaparecer sem deixar rastro. Tá, entendeu? então, ó, Há só muitos anos atrás... Deixa eu interromper, viu, Thaís? Então, e vocês duas estão recuperando a audiência. Então, qual é o centro dessa audiência de hoje? Embora o Cláudio Guerra tenha dito que várias pessoas desapareceram, é bem provável, pelo que ele falou para a Suzana, que não consta no livro, nem consta naquele site que ele dava aquelas entrevistas, que tudo que a Suzana falou com ele diretamente, coisas que não estão publicadas, essas pessoas também devem ter sido levadas para a usina. Então, o grande destaque, que é a novidade que a Suzana está trazendo, que é o seguinte, que o Cláudio Guerra, além de não ter escrito no livro, não ter declarado, quando ela falou com ele, ela recuperou na memória dele outras pessoas que poderiam ter sido levadas para a usina que até hoje não haviam sido reveladas. Né? Então, isso é muito importante, porque... E aí, se a Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos tomou alguma providência, fez alguma investigação, mesmo de um caso, mesmo acerca daquele caso de Minas Gerais, de um integrante do Partido Comunista, que ele dá detalhadamente que o cara teria sido morto e enterrado lá num sítio, e essa informação nunca foi averiguada. Nestor Veras, ele declarou que ele matou e que ele enterrou. E ele mostrou o lugar. Isso consta no livro. Ele diz, por exemplo, que como é que eles desapareciam com os corpos? A partir de uma determinada época, ficou muito difícil desaparecer com os corpos. Então, alguns eles jogavam da Floresta da Tijuca. Ele diz que ele mesmo jogou 5. Ele não faz informações sobre esses 5. Foi uma coisa que eu sempre esqueci de perguntar. Eu pulei essa parte todas as vezes que falei com ele, se aqueles 5 que ele jogou, ele chegou a olhar em que data foi. Porque ele diz que ele olhava o rosto antes de incinerar e antes de enterrar. Por isso que ele acabou depois reconhecendo com o nosso dossiê que o Perli Cipriano levou para ele. Foi assim.
Ele chegou a fazer no site, quando o site estava ativo, É verdade. que ontem não estava, ele chega a fazer essas declarações a partir das informações que ele manteve comigo, porque eles publicaram a carta que eu escrevi e publicaram como que ele chega à história Isso do é muito Sami, importante da todo mundo Ieda. prestar atenção, porque ele escreveu uma coisa no livro, e aí, conforme as pessoas iam interagindo, perguntando, ele ia gravando. E aí eles retiraram do ar o site e as entrevistas complementares que ele detalhava um monte de coisa. Isso é importantíssimo que você está falando. São as informações que a gente teve. Agora, Quanto tempo faz isso? Deixa Faz eu fazer muito uma tempo. pergunta, ó, que eu acho que é importante você, como que viveu esse clima. O grande ciclo de matança do que era registrado como fim da LN se deu em 73. Né? Talvez o marco mais, acho que o último marco, depois da morte do Queiroz, foi o Criolo, né? O Lana e a Sônia, em 30 de novembro de 1973, fazendo 40 anos. 30 de novembro de 1973. É o Bicalho Lana. Antônio Carlos Bicalho Lana e a Sônia Maria de Moraes Angel Jones. Exato. Agora, Suzana, você sendo uma pessoa tão experiente, o Issami, que tinha saído da prisão, estava trabalhando, mesmo Ana Rosa, como professor e talvez o Wilson. E a Ieda, como é que pode dizer que uma organização como a LN, como é que pode caracterizar e justificar a prisão e a morte desses companheiros em 74, quando eles estavam tendo eles estavam tendo uma atividade praticamente de sobrevivência pessoal, né? Podiam ter algum nível de atividade política, mas não enquanto organização, enquanto pessoas, porque estava tudo praticamente aberto, infiltrado, desmoronado, né? Então, essas execuções, porque eu caracterizo esse período de 74 como execuções, não é? Você entende dessa forma ou não? Eu entendo dessa forma, mas eu acho que elas ocorreram anteriormente, sim. Então, a partir de uma determinada época, quando eu fiz aqui o depoimento sobre o Luiz Eurico, eu me lembro de ter falado que a partir de meados de 1972, junho, julho, agosto, os militantes da LN passaram a perceber que a repressão tinha mudado de comportamento e atitude. Ela não matava no momento em que via. Ela começou a fazer questão de nos mostrar que nós estávamos sendo seguidos. A morte do José Júlio de Araújo é um marco nessa história. Ela acontece no dia 18 agosto de 1972, talvez 18 de agosto de 1972. Não posso estar errando a data, que eu não me lembro, mas foi agosto de 1972. Foi a primeira das mortes que a gente percebeu que havia um segmento que não se sabia de onde era. Não entendi a resposta. Havia um segmento como que essas... Há uma perseguição. Por isso que eu estou dizendo que os militantes, a partir dessa época, nós começamos a perceber que as ações dos organismos de repressão não eram mais as mesmas. Eles passaram a mostrar que nós estávamos sendo seguidos. Eles passaram a não nos enfrentar em determinados momentos. Entendi. Agora, como a LN praticamente foi uma das poucas organizações que fez essa sequência de quedas, né? Como as pessoas iam sendo presas, eliminadas, o Jota aparece como esse elemento central. Eu só soube do Jota quando foi feita a matéria. Nenhum de nós sabia do Jota. A Eliane fez essa sequência de quedas. A matéria de quando? 1900. Do Marival, né? 92. Entendi. Por incrível que pareça, mas o está escrito... O chamado quedograma não foi feito. O quedograma, existe
não só a ELN registrou, buscou esclarecer as quedas, como registrou. Então, existe um documento que a gente chama de quedograma. Que é público. Não, não é público. Esse quedograma não é público. Ele foi feito pelos presos políticos para tentar esclarecer. Julião, por exemplo, né? Não é da mesma forma, porque ali está escrito o que cada um deles foi, ou o que cada um dos presos foi obrigado ou não a entregar. Então, o quedograma é o seguinte: quem entregou quem? Como é que as pessoas foram presas? Quem entregou você deve estar escrito lá. Então, esse não é um tipo de informação para tu tornar público, mas é um tipo de informação para a gente usar para o que nós precisamos. Eu tenho a cópia desse quedograma. Eu uso esse quedograma, usei muitas vezes esse quedograma. Eu recebi uma cópia e tenho, que é para isso. Infelizmente, no quedograma está escrito que o João Henrique Ferreira se entregou para a ditadura em julho, agosto de 1972. Só que nós, que estávamos atuando aqui na época, não sabíamos. Então, toda essa história de que havia, que algumas pessoas hoje dizem, né, inclusive um dos dirigentes da ELN, que hoje se diz comandante, apesar da ELN nunca ter tido comandantes, nem o Marighella se declarava assim, as pessoas dizem que tinham todas as informações de dentro da cadeia, mas não tinham essa, por exemplo, que era fundamental e crucial, que era desse João Henrique. Então, todas as pessoas que, a partir da morte do José Júlio de Araújo, todo mundo que teve contato com ele, inclusive eu, foi desmobilizado de onde estava. Eu tive que abandonar o quarto que eu morava, abandonei a identidade que eu tinha. Todo mundo se ausentou para tentar, com isso, romper o cerco que, evidentemente, estava sendo feito. Mas agora, isso você não teve acesso, além da entrevista de 92, o Marival fez duas audiências na Comissão Nacional, não foi? Eu não sei se foi uma ou duas. Mas foram duas, né? E elas não foram publicadas, ninguém teve acesso ainda. Acho que não. A primeira. A segunda. Tá bom. Eu não queria interromper. Tá bom, mas então, 74, em 74, Cláudio Guerra conta fora do livro pelo menos 3 execuções, é isso? Que ele conversou contigo e fala de 3 execuções. Não, ele soube que a Ieda foi presa e morta em São Paulo. Então, quem contou isso para ele não foi levada para o forno, teria sido enterrada aqui. Quem contou isso para ele? Alguma pessoa que ele teve contato depois da primeira vez que eu falei. Entendi. Entendeu? Porque eu mandei para ele as informações. O Isame, ele soube que passou pelo DOI-CODE e pela Casa de Petrópolis. O Marival, na sua entrevista, disse que o Isame tinha sido levado para o Rio de Janeiro, porque eles faziam essa troca. O porquê, eu não sei, provavelmente, o que eu imagino? Eu imagino que essa época era a época em que eles estavam tentando terminar com o resto que existia das organizações políticas. 1974 é o período que começa a distensão do governo Geisel. O Geisel diz que não existe mais o combate à repressão, porque a repressão terminou. Todos são desaparecidos. A partir do Antônio Carlos e da Sônia, todos os outros que são encontrados são desaparecidos. E todos os mortos de 74, eles pegam o Partido Comunista, que ainda não tinha sido atingido, até para se preparar para a tal da abertura que vinha a seguir. Eu fui escolhida para estar viva. Eu não sei por que eu não fui morta nessa época, se eu tinha contato com essas pessoas. Então, é isso. Aí eles escolheram algum para deixar vivos. Essa é a minha ideia. E pelo que eu imagino, eles também pegaram essas pessoas para tentar fazer com que elas se tornassem infiltradas deles. Então, a Ieda era uma pessoa legal, a Ieda era uma pessoa legal, que tinha vida legal.
o Isame trabalhava, vivia legalmente, eles poderiam perfeitamente servir a eles como infiltrados. Como eles não conseguiram, foram desaparecidos e mortos. Eu imagino que eles tentavam isso ainda nesta época, porque há registros de que muitas pessoas que foram presas nessa época foram torturadas com essa tentativa. Eles soltam a Inês Etienne da Casa de Petrópolis com a declaração de que ela iria trabalhar para eles. Entendeu? Depois ela conseguiu reverter essa situação. O João Henrique de Carvalho conta que esse Jurandir, o Jurandir teria sido entregue. O Jurandir diz que foi preso. Ele estava num encontro com o João Henrique e ele aceitou também fazer o trabalho de infiltração. Só que ele diz que ele não chegou a executar e a fazer nada. Então, este final da ditadura, que não é o final, né, mas esse final de repressão, eles precisavam garantir que todas as organizações estivessem minadas, entendeu? E eles não desapareceram com todo mundo para não chamar atenção, entendeu? Então, desse período do final da Ação Libertadora Nacional, tem pouquíssimas pessoas vivas que eu conheço que estavam em atividade, entendeu? Porque o resto dos contatos eu não conheço. Tem pessoas que estavam atuando nesse período que eu nunca soube quem são. Ah, entendi. Eu conhecia por codinome, nunca me procuraram, uma pessoa ou outra eu acabei encontrando depois, porque eu me tornei uma pessoa pública nesse assunto, e uma pessoa ou outra me procurou, mas tem pessoas que eu nunca soube, tem companheiros que militavam naquela época que eu nunca soube quem são, nem onde estão. O que eu acho inadmissível, deputado, é que esse tipo de declaração tenha vindo a público faz mais de um ano, foi antes da criação da Comissão Nacional da Verdade, e que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos não tenha tomado nenhuma providência. Deixou para a Comissão Nacional deixou para a Comissão Estadual, e ninguém fez absolutamente nada de concreto sobre esse assunto. Isso é uma coisa que, para mim, ela não tem justificativa. Essa Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos, eu pertencia a ela integrei essa comissão durante 10 anos, e saí dela no momento que eu percebi que não era mais uma comissão de Estado, que era uma comissão do governo. E é, para mim, isso que ela é até hoje. Ela não existe enquanto um órgão independente para tomar providências em relação aos desaparecidos políticos. Por lei, ela tem essa função de buscar os desaparecidos, mais até do que a Comissão Nacional da Verdade. Então, talvez tivesse que a gente abrir um capítulo para os infiltrados, né, os chamados cachorros, né? O Eu acho Jota, que seria muito ver importante se tem ouvi-lo, o sim. Molipo, né, que teve toda aquela razia, aquela suspeição em relação ao Boanerges Souza Massa, né? Essas mortes inexplicáveis do Molipo. Tá bom. A única, na sequência das mortes da Eliene, a única que não faz parte da infiltração do Jota, pelo que a gente sabe, é a do Luiz José da Cunha, crioulo, que nós vamos tratar amanhã. Porque as outras todas, mesmo a do próprio Queiroz e a do Alexandre Vanucci, elas já podem estar envolvidas na infiltração desse Jota que já estava atuando. E o Elber José Gomes Goulart também, que nós vamos tratar amanhã, também é desse período de final de 1973. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei em público. Quando o Isame saiu, ele voltou para o Instituto de Química e foi trabalhar. Ele estava completamente compartimentado. Mas vamos lá. Ele só estava procurando sobreviver. Talvez ele não tivesse mais contato nenhum mesmo. E ele pode ter sido pego exatamente para servir
de verdade. cachorro. Pegar mais um infiltrado, eu não sei, ou ele teve conhecimento, ou ele pode ter descoberto ou alguém infiltrado. Eu não tenho informação nenhuma sobre a militância dele na LN nesse período. Não sei se ele encontrava com o Rodrigues, que era o Wilson Silva, ou não. Se ele encontrava, ele pode ter, a partir daí, sido... Deixa eu te fazer uma pergunta que não é objeto da... Mas é uma coisa que a Melinha mexe bem com isso, e é uma coisa que eu não consigo entender. Como que aquele menino da medicina de Sorocaba, o Potiguar lá, o Gerardo Magela, que se ele tinha algum contato com Alexandre Vanu, que era um contato muito periférico, muito do movimento estudantil, como que aquele menino é morto nas circunstâncias que foi, a família não reivindicou. E você sabe alguma coisa sobre Gerardo Magela, esse caso do Potiguar? Não, nenhuma outra informação adicional eu tenho. Infelizmente, tem muitos familiares, na época, absolutamente assustados e perseguidos com o clima da ditadura, que não tomaram providências. Há desaparecidos que só estão na lista dos desaparecidos porque os companheiros e militantes da época colocaram. Porque muitas famílias não tomaram nenhuma providência em relação aos seus filhos e levaram muitos anos para acreditar que eles não eram terroristas. E tem muitas que até hoje nem falam no assunto. Isso foi uma coisa que a ditadura conseguiu fazer com os familiares, foi isso. Então, por isso que a família não procurou, não quis dizer. Não são todas que eram, como era a Eunice, mãe da Ieda Santos Delgado, a mãe da Lorena. Tá bom. Me emocionei de me lembrar da dona Sirene, mas essas mães que começaram essa luta naquela época, se elas estivessem vivas hoje, nós não estaríamos num isolamento de familiares que nós estamos. Se estivesse vivo o professor Moraes, pai da Sônia, se estivesse viva a dona Sirene, a Dilma, nós teríamos outro tipo de aceitação e de colocação na sociedade diferente da que nós temos. Essa é uma realidade. Então, elas nos fazem muita falta. Nós passamos anos, eu tenho textos que falam que os nazistas criaram aqueles fornos exatamente para não ter lugares para prantear os seus mortos, entendeu? Para que as pessoas esquecessem deles de vez. Eu nunca podia imaginar que a ditadura brasileira tivesse feito a mesma coisa. Cada vez que eu escrevi sobre isso, eu nunca podia imaginar que a ditadura brasileira também tivesse cremado os corpos, como cremaram os judeus. O mundo se horroriza até hoje com o que os judeus fizeram. Eu não vi esse impacto em relação ao que cometeu o Alemães. Cláudio Guerra. Vem cá, você é judia? O Cláudio Guerra. Você é de origem... Você é judia polonesa? Sou judia polonesa. A família do meu pai toda foi queimada no forno. Por isso que eu me sinto sobrevivente do forno 2 vezes. Uma vez, pelo meu pai ter sobrevivido à guerra, porque ele estava aqui no Brasil, e a segunda vez, porque a ditadura não me entregou ao Cláudio Guerra para que ele me colocasse no forno da usina de Cambaíba. Bom, gente, eu sou a Melinha Teles, mas assim, tá? Alô, agora sim. Eu sou a Melinha Teles, sou assessora da Comissão da Verdade, aqui do Estado de São Paulo. Sou familiar da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E eu sempre fico
cada audiência aqui eu fico emocionada, cada audiência. Aqui deve ter ouvido umas 500 pessoas ou mais. E por incrível que pareça, a Comissão da Verdade, ainda que veio tardiamente, de forma tímida e bastante incapaz, né, bastante vulnerável, eu ainda acho que a Comissão da Verdade provoca informações e reações inteiramente como se fosse não. Pela primeira vez teve gente aqui que colocou a denúncia, fez a denúncia pela primeira vez aqui nessas audiências. Tem um caso da Eugênia Zerbini, né, que falou do estupro aqui, gente. Depois de 43 anos, passado 43 anos, ela com 60 anos. A semana passada nós ouvimos a família do Zoé, Luca de Brito, que também era da Helene, que foi assassinado em maio de 1972, foi assassinado antes do Ico, que o Ico é em setembro. A família foi obrigada a receber o caixão lacrado e confirmar uma informação totalmente falsa da morte dele, que ele teria se atirado debaixo de um trem, e por isso tinha um corpo dilacerado nos trilhos de um trem, que ele foi achado assim, que era mentira, mas o delegado falava, vocês têm que aceitar essa informação para receber o corpo. E essa família nunca denunciou. Foi denunciar pela primeira vez, 41 anos depois, aqui na semana passada. Então, eu penso assim, uma Comissão da Verdade tão fragilizada e tão necessária historicamente, porque essas histórias não são contadas, né? Em que pese não temos nenhuma informação mais oficial, no sentido de trazer novos dados a respeito de cada desaparecido político, né? Eu acho assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo a Suzana, eu sou amiga da Suzana há muitos anos, e eu fico emocionada assim, com a história dela, que é quando ela fala que ela é sobrevivente 2 vezes, ela é, e talvez até 3 vezes, porque tem sobrevivente da democracia também, porque a ditadura está dentro da democracia, né? Nós não conseguimos acabar com essa ditadura aqui dentro da democracia. E eu vejo assim que aquelas 7 pessoas da Comissão Nacional, devia ter 7 Suzanas lá na Comissão Nacional. É porque tem, gente, a Suzana traz dos seus companheiros, ela faz uma investigação que ninguém, eu acho que ela traz detalhes, ela traz a história da Ieda toda, e o currículo, a história profissional. A Ieda era uma pessoa super articulada profissionalmente, ela está fazendo curso de especialização o tempo todo. Você vira ali o itinerário dessa mulher. Um dia essa mulher vem aqui para São Paulo e desaparece. E as informações que vêm as informações que vêm posteriormente após o sumiço dela, que a mãe dela recebe ameaça, ela recebe telefonemas, ela recebe cartas que vêm até do Uruguai. Quando eu vejo assim, o caso da Ieda, eu penso assim nos argentinos, porque eu vi muitas madres contando que tinham ouvido. Elas falavam assim, meu filho, eu vi madre falando assim para mim, meu filho não está morto. Eu falei, mas como seu filho não está morto? Para nós, desaparecido é morto. Não, o meu não, porque elas têm aquela palavra lá, né? Elas tinham, agora acho que já não tem mais. Convida, los levaram, convida, los queremos. E ela falava assim, eu ouvi no telefone a voz dele, falando, mãe, eu estou bem, qualquer dia eu apareço.
eu ouvi elas falando. E a mãe da Ieda também ouve, né? Ouve, inclusive eles usam o codinome dela, né? O nome de guerra, porque é Rosa. Eu falei, gente, eles treinam. Eu vejo assim, a Ieda me parece, até porque ela é uma mulher articulada internacionalmente, me parece que ela é uma mulher que ela serve de cobaia, assim, a experiência da Argentina, porque isso aqui é em 74, e a Argentina começa em 76, esse tipo de desaparecimento. Quer dizer, aqui parece que foi um treinamento inicial da estratégia da repressão na Argentina, né? Você vê ela contando isso, eu fico impressionada. Inclusive, manda carta de Belo Horizonte, carta do Uruguai, que até aí é fácil. Ela deve ter escrito, eles devem ter obrigado ela a escrever dentro aqui de São Paulo, depois um agente vai lá e posta, né, a carta. Mas o estudo grafológico, a letra é da Ieda, né? É impressionante, eu acho impressionante. E eu vejo assim, que esses dois casos são de 1974, que eu chamo, esse ano de 1974, é o ano dos desaparecidos políticos aqui no Brasil. Porque nós não vamos encontrar ninguém, né? Você vai pegando os casos todos, você não encontra ninguém que foi devidamente assassinado pela repressão, com aquela manchete, terrorista morto em tiroteio. Você não vai ver isso em 1974. Né? Mas você vai ver, e não é só da LN, você pega o PCdoB, os guerrilheiros do Araguaia, 74 vão desaparecendo. Né? Você pega o PCB, o Davi Capistrano, em 74. Né? Então, até do Tenente Ferreira de Almeida, Zé Ferreira de Almeida, do ano de 74, até, que é o que a Suzana está colocando, do ano de 74 até 75, que é até julho de 75, não tem um morto oficial, tudo é desaparecido. E são de várias organizações. E a gente pega 74 também, é o Fernando Santa Cruz, que é a Ação Popular, que começa em 73. Então, existe aquele encontro que a gente põe aí no dossiê do pessoal do CIE, né, do Centro de Informação do Exército, que é o Paulo Malhães, que eu acho que o Paulo Malhães devia ser ouvido, né, gente? O Paulo Malhães devia ser ouvido. É Paulo Malhães, aquele José Brant, outros que não estão mais, né, que é o Perdigão, que é o Cláudio Guerra disse que ele morreu, né? O Perdigão morreu. Mas são até o Ustra, né, também está dentro, né, desse esquema. O Ustra fica até quando? Na UBAN ele fica até 74, mas depois ele tem outras. Ele fica, parece que 74 tudo, né? Deixa eu só fazer uma observação, pelo menos falando até o no segundo Ustra, semestre. com licença. O Cláudio Guerra diz que o Ustra estava envolvido no caso do Rio Centro. Essa é uma acusação que teria que formalizar em relação a ele, porque 80 já passou a anistia. No atentado ao Rio Centro, o Newton Cruz fala exatamente, não fala o nome do Ustra, mas ele fala do pessoal que estava fora do controle dele, que atuou principalmente naquele segundo atentado que estava preparando e foi abertado. 1980 já passou a anistia. Entendeu? A lei da anistia é 1979. Então as pessoas se sentem, os militares se sentem anistiados, apesar do nosso questionamento, até a lei da anistia. O que aconteceu depois é crime. Eles não podem se ser beneficiados pela anistia. A lista do Silvio Frota o Silvio Frota, ele sai quando? Até quando ficou o Silvio Frota, Suzana? Você lembra, Maria? Eu não tenho certeza. A Operação Radar, que tem, né? Eu acho que é isso, 1975. Mas eu queria dizer isso, só para finalizar aqui, Adriano, eu acho assim que é uma história triste, mas é uma história que tem que ser contada, que não está ainda sendo contada devidamente.
Eu acho que a Comissão da Verdade é uma necessidade histórica, que foi isso que eu coloquei, e um depoimento como o da Suzana é fundamental, quer dizer, o depoimento da Suzana não é só porque ela é uma sobrevivente, mas ela é uma pesquisadora hoje, ela continua trazendo todos esses dados atualizados. O que falta aqui é o governo brasileiro realmente abrir os arquivos militares. Porque eu acho assim, se quer mostrar o máximo de esforço que os familiares fazem para buscar a verdade, é o depoimento da Suzana Lisboa. Ela representa isso, ela é a síntese dos familiares buscando a verdade. Então, agora eu acho que é querer um esforço sobre-humano, que nós queremos. A pergunta, o que fizeram com os desaparecidos, continua no ar e tem que ser a abertura dos arquivos militares. Eu vejo assim, quando eu vejo todo esse esforço, nós podemos chamar o Cláudio Guerra, não sei se, ou fazer por Skype, fazer uma videoconferência, uma videoentrevista, enfim, podemos chamar esses cachorros, né, esses Jotas, tá, o Jurandir e o João Henrique, pode ser chamado, mas as informações têm que vir de forma mais contundente, né? Mais determinada uma informação, porque senão eu acho eu vejo na Suzana um esforço maior de busca da verdade. Eu acho maior. Eu acho que ela traz inclusive a memória de várias mães que abriram esse caminho. Foram as mães que abriram esse caminho. Mães e pais, alguns pais também, né? Nós fizemos, eu me lembro muito do seu Jorge, né? De Elizoikov, né? Quando nós fizemos a audiência lá do Eremias de Elizoikov, que me veio, o seu Jorge vinha, aquele homem vinha, buscava, juntava todos os papéis, contando tudo que era possível do filho dele. Então, mães e pais, essa geração não tem condição. E essa geração nossa, que agora que já é a geração que, vamos dizer, que depositamos essa memória, né, que nós buscamos preservar essa memória, essa geração nossa é uma geração também muito... nós fomos familiares, mas nós fomos também militantes políticos, né? Então, acho que é uma situação que nós também já temos muito de nós para construir essa história. Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês duas, que eu queria colocar como coisa oficial da comissão, e aproveitando que está a Crimeia e essas duas familiares do Araguaia, é o seguinte: queria publicizar isso. Suzana, até agora o prazo da Comissão Nacional não foi renovado, né? A continuidade do prazo que, segundo a lei, expira em maio. Essa não renovação do prazo aponta para que a Nacional deva concluir seus trabalhos em maio. É lógico que a qualquer momento pode ser mandada uma medida provisória para o Congresso Nacional, prorrogando por mais 6 meses o prazo nacional. Isso em si já é um fato que eu considero grave, mas mais grave ainda seria o fato das comissões estaduais, municipais, que têm um atrelamento de prazo à Comissão Nacional, também terem que encerrar seus trabalhos. Então, é evidente que aqui na Assembleia nós vamos tentar fazer a dilação do prazo antes mesmo desse impasse surgir com a Comissão Nacional. Eu acho que é uma coisa que interessa, com todos os problemas da Comissão Nacional,
todos os problemas internos, todos os problemas de método, eu acho que interessa que essa comissão tenha um pouco mais de prazo para trabalhar e dilate seu prazo. Essa semana chegou a notícia da morte daquele militar francês, né, que atuou na Indochina, que atuou na Argélia e que abriu uma escola de tortura em Manaus e ficou com essa escola muito tempo aqui treinando militares da América Latina. Inclusive sua filha trabalha até hoje na Embaixada Francesa. Nós, para não perder a memória histórica, como é o nome do general mesmo? Alguém pode me ajudar? General francês? Pega aí. Então, nós estamos preocupadíssimos com duas coisas. Com o prazo, né? Porque se a gente tiver que encerrar os trabalhos da Comissão Estadual em maio, nós vamos ser decapitados aqui, né? Vai ser uma violência encerrar, não tem a mínima condição. Por quê? Dos 3 eixos que a gente se organizou, né? A gente fez esse ano que está encerrando agora o capítulo da memória e nós íamos começar o ciclo da repressão agora esse ano. Nós íamos usar o ano inteiro. Então, o general francês é o general Paul Alcerareces. Não sei falar o nome em francês correntemente. Alcerareces. Ossarreces. O Firmino Fecchio, o doutor Firmino Fecchio, você leu isso aqui? Ele tem farta documentação sobre esse homem, a atuação dele. Nós até vamos tentar, o Firmino levou para a Nacional e pouco ou nada foi feito com essa documentação. Nós vamos tentar ainda esse ano fazer... Bom, mas o que eu estou tentando te colocar é o seguinte, para não perder o fio da meada. Então, nós estamos pretendendo, né, com todas as dificuldades, fazer uma audiência sobre o bagulhão, publicar o bagulhão, identificar as cadeias de comando e partir para esse ciclo do poder, da repressão, né? Coisa que a gente precisaria pelo menos um ano todo para... Então, eu queria que você, que vai ficar somente 2 dias conosco aqui em São Paulo, que veio gentilmente para recuperar esses casos da Eliene, principalmente esse vínculo revelado agora com o negócio do forno, da usina Cangaíba, do desaparecimento, relacionado à Casa da Morte e tal, que você desse a sua opinião, né, para como você vê essas coisas, se você acha que nós devemos chamar o nosso conselho consultivo aqui, dar publicidade a essa dificuldade, fazer uma campanha pela prorrogação do prazo da Nacional. Então, como tem muita gente vendo pela internet a sua entrevista, e isso tem muita repercussão, o que você fala tem muito peso e tal, eu queria, hoje à tarde tem o julgamento, eu queria que você opinasse, você que está lá do Rio Grande do Sul, vendo as coisas de lá, né? A gente não tem a dimensão exata do que foi esse negócio da exumação do Jango, então, mas que houve muita crítica lá no Rio Grande do Sul, enfim, que você que tem uma visão nacional, a partir de um outro ângulo, que é o do Rio Grande do Sul, do ângulo que você fizesse alguns comentários sobre isso, entende? Olha, em relação à Comissão Nacional, ontem nós até solicitamos, se tu puderes nos ajudar nisso, um contato com o atual coordenador da comissão, que é o Pedro Dalari. Aproveitando que eu vou ficar aqui até sábado, eu pedi ao secretário executivo da comissão que marcasse um encontro nosso da Comissão de Familiares com ele, porque nós fomos convidados para participar no dia 16, enquanto Comissão de Familiares, de uma reunião junto com os comitês da verdade, para discussão
do relatório final da comissão. E nós tomamos a posição de não participar dessa reunião, porque nós não podemos discutir um trabalho que não foi feito. Então, do nosso ponto de vista, a Comissão Nacional não fez o que deveria fazer, que é estudar, investigar cada um dos mortos e desaparecidos que nós temos listados, que é o que vocês estão fazendo. Você fez 100 e tantas audiências públicas, eu não sei dizer exatamente quantas fez a Comissão Nacional, mas não fez esse trabalho que nós consideramos fundamental que fosse feito. Até meados desse ano, existia a discussão de que eles iam fazer um relatório de peso do ponto de vista histórico e citar casos exemplares. Essa era um posicionamento de grande parte da Comissão Nacional da Verdade, que nós lutamos imensamente para que fosse revertido. Pelo menos, em termos de opinião, foi revertido. Agora, na prática, não foi. Eu não posso entender por que a Presidente da República não substituiu ainda o DIP, que não atuou durante todo este ano de 2013, ele não atuou. Se 7 membros são poucos, 6 menos ainda. Então, do nosso ponto de vista, é claro que a Comissão Nacional da Verdade é importante, foi uma reivindicação nossa. Durante muito tempo nós ficamos afastados dela, porque não éramos bem vistos e bem quistos, como até hoje não somos, especialmente em setores do governo federal. E eu acho que é fundamental que esse prazo seja dilatado. Acho que esta comissão, se possível, continuar a sua atuação independente da Comissão Nacional, porque ela não tem feito o trabalho que deveria fazer. Então, por enquanto, a Comissão Estadual tem conseguido levantar situações diferenciadas que nem a gente conhecia, como está acontecendo. Eu acho que esse trabalho tem que continuar. São Paulo foi um grande centro da repressão política, então eu acho que esse trabalho teria que continuar. E esperamos que esse prazo seja dilatado, mas que efetivamente a Comissão Nacional comece a tomar providências em relação aos mortos desaparecidos políticos, que do nosso ponto de vista não foi tomado. Tá bom. Vamos ver se a Lorena quer falar. Lorena, você poderia falar um pouquinho, por favor? Tenta para ficar de frente. Fica aqui, Amélia. Amélia. Fica aqui. Aquela outra senhora. Me ajuda aqui, por favor. Vamos lá. Então vamos começar. Bom, então não vai ser depoimento, mas pelo menos a Lorena Moroni, irmã do desaparecido no Araguaia, da Jana Moroni, desaparecida no Araguaia, a Lorena vai falar um pouco e fazer um depoimento aqui na comissão. É a primeira vez que a Lorena vem. Lorena, você mora em São Paulo? Não, eu moro no Rio de Janeiro e vim aqui porque eu acho que a única comissão que realmente está fazendo alguma coisa, eu acho que é essa aqui de São Paulo, e fico feliz de poder participar finalmente de uma audiência, porque como eu trabalho não tenho a possibilidade de acompanhar. Se eu pudesse, eu acompanharia. Lorena, lá no Rio você acompanha a Comissão Nacional. Como estão os trabalhos do subgrupo do Araguaia na Comissão Nacional? Na verdade, não existe ainda essa comissão. E a nossa crítica é a seguinte, que eu acho a razão maior de ser da Comissão da Verdade seria esclarecer o que aconteceu com os mortos desaparecidos políticos. E até agora é o que está sendo postergado, né?
está sendo postergado porque todo mundo sabe que é a parte mais difícil da obtenção da verdade é saber o que aconteceu com os desaparecidos. Então, eu sinto como se fosse assim, um jogo de empurra, de um comissionado para outro. Eu sei que tem comissionados lá, como a Rosa, que estão super interessados em resolver, mas na prática a gente não vê nenhum avanço em relação a isso e não tem essa preocupação de resolver logo, né? Então, eu acho assim, decidir, vamos resolver o que está mais fácil e isso a gente vai deixando. Só que esse vai deixando já está no final do mandato. A gente não gostaria que fosse prorrogado a comissão, porque a gente não vê em que uma prorrogação poderia colaborar com a obtenção da... Antes de você falar do caso da Jana e de demais companheiros do Araguaia, repercutiu de uma forma negativa o depoimento de um general que teve... capitão? O general hoje, né? A época capitão? General Álvaro Pinheiro de Souza, que ele foi chamado para... Você acompanhou isso, a repercussão da ida desse antigo capitão, atual general? Não. Thaís, recupera o texto do general Álvaro Pinheiro de Souza, que ele foi depor à Nacional, que eu quero fazer uma pergunta factual em cima disso. Queria ler. Pode, usando enquanto a Thaís localiza, um atual general, que participou das mortes da repressão no Araguaia, foi chamado pela Comissão Nacional para depor. Aí ele gravou a reunião, e ele publicizou a reunião. E aí ele deu a versão dele, do depoimento dele para a Nacional, de uma forma a ridicularizar a audiência. Vocês, como familiares, foram chamados a participar dessa reunião? Não, na verdade a gente já entregou a lista dos militares que a gente gostaria que fossem ouvidos, né, na nossa presença, porque tem uma questão até de estratégia. Para você saber o que vai perguntar, você tem que partir de dados que os familiares já coletaram, né? Então, dessa forma, da pessoa chegar lá e dizer o que acha, o que pensa, é completamente contrária ao objetivo da comissão, que é saber a verdade. Então, ele foi lá, eu não sei nem exatamente o que ele falou, mas pelos comentários, né, das pessoas que ouviram, ele vai lá contar, como é que se diz, reafirmar a mentira, né? E a comissão não teve, a meu ver, nenhuma preocupação em fazer uma contradita ao depoimento dele. Então, a gente, mais uma vez, a gente já entrou em contato com a comissão para reclamar disso. Por que a gente não está sendo chamado, né? E mesmo após a gente praticamente exigir nossa presença, continua sendo adiado sem nada certo. Vocês me dão uma parte só para dizer o seguinte. Suzana Lisboa, porque agora duas vozes femininas. Suzana Lisboa com a palavra. Além de nós não termos sido chamados, é um assinte que esse general tenha sido ouvido por assessores da comissão e não por integrantes da comissão. Isso é um desrespeito da Comissão Nacional, porque ela não está ouvindo pessoas que possam dar informações. Ela está ouvindo pessoas que estão indo lá, que são os assassinos, os torturadores, as pessoas que estão representando o que foi a ditadura. É a comissão, integrantes da Comissão Nacional que tem que ouvir. Se quer ouvir reservadamente, até pode, entendeu? Se fosse para dar informação. Mas é a Comissão Nacional. Não pode ser ouvida por um assessor. A gente não aceita isso em hipótese alguma. Exatamente. Se fosse só, às vezes, os familiares da Isis, os irmãos da Isis, que nós não ouvimos os irmãos da Isis aqui ainda, né? Ouvimos. Os irmãos da Isis foram depor no Nacional, você não imagina o constrangimento que eles passaram. Uma vergonha. Bom, vamos lá. Então, e na primeira reunião que a Comissão da Verdade fez com os familiares,
A gente entregou vários. Quando foi a primeira? Foi em fevereiro Que outro dia foi teve aqui uma- em São Paulo. Aquela que houve aqui em São Paulo, com a Vivian, aquela assessora. Não, foi Não. logo, Não, logo mas- depois da não, mas- instalação, mas 2012. Eu estou me apegando à cronologia. Há cerca de uns 15 dias, os familiares do Araguaia fizeram uma reunião aqui. Isso, eu estava presente. Então, não era uma reunião oficial, que era para ter agora. Isso. Bom, então, porque como aquilo não foi registrado, eu só queria dar legalidade. Achou o material, o general? Então queria consignar isso oficialmente. Era importante até ver se dá para levantar o dia. Há cerca de 15 dias atrás, houve uma reunião da Comissão Estadual da Verdade e os familiares do Araguaia com uma assessora designada pela Comissão Nacional, a senhora Vivian, para tratar do subgrupo do Araguaia. Certo. Depois, viu, Thaís, é importante recuperar essa reunião que teve da nacional à estadual e os familiares. Então, foi informado nessa reunião que até a presente data não havia sido criado na Comissão Nacional da Verdade o subgrupo do Araguaia. E tanto é que vieram várias pessoas de várias partes do Brasil aqui em São Paulo para fazer essa reunião, onde se esperava a doutora Rosa Cardoso, e ela indicou a doutora Vivian para representá-la. Então, até a presente data não havia. Pergunto para a senhora, o subgrupo da Araguaia já foi instalado na Comissão Nacional da Verdade, depois daquela reunião, até a presente data, hoje, dia 9 de dezembro de 2013? Que eu saiba, não. E essa é uma outra queixa que nós familiares fazemos, que nem esse tipo de informação, sim, uma coisa simples, né, chega até nós, né? Então, de novo, a gente fica sabendo pelos jornais ou então porque aí os interessados acabam divulgando, né? Mas nós familiares não estamos tendo o mínimo de conhecimento que está sendo feito, não fazem uma divulgação do cronograma, né? Inclusive nessa reunião que teve aqui há 15 dias, havia uma proposta de cronograma para a gente poder harmonizar os eventos aqui da Comissão Estadual com os eventos da Justiça, com a agenda de autoridades e tudo, e mais uma vez essa agenda foi adiada, sine die para o ano que vem, mas assim, completamente, sem data, e a gente não sabe nem se as pessoas que a gente sugeriu que fossem ouvidas, elas vão ser ouvidas. Queria ler uma matéria que foi postada no portal IG pelo Vasconcelos Quadros, em 7 de 12 de 2013. Álvaro de Souza Pinheiro fez uma inesperada revelação sobre o destino dos militantes do PCdoB desaparecidos. É um desperdício de tempo saber onde estão enterrados. Ideólogo das Forças Armadas e um dos principais combatentes da fase decisiva da guerrilha do Araguaia, o general Álvaro de Souza Pinheiro fez uma inesperada revelação sobre o destino dos militantes do PCdoB desaparecidos na região entre 72 e 75. Abre aspas. É uma guerra inglória tentar saber onde estão enterrados, um desperdício de tempo. Vai procurar eternamente e não vai encontrar coisa alguma, disse ele a assessores da Comissão Nacional da Verdade durante a audiência realizada no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, no último dia 13, cujo teor o IG teve acesso. Pinheiro afirma, no entanto, que todos os mortos foram identificados e enterrados em locais conhecidos, como é praxe em operação das Forças Armadas, como é praxe das operações das Forças Armadas, mas se recusou a dar qualquer informação relevante
no momento que as operações eram compartimentadas, e em outro, simplesmente se negando a falar sobre eventos, datas, pessoas envolvidas nos episódios. Disse que o resgate de mortos e feridos era papel da equipe de logística. Estou rindo. O depoimento inédito de Pinheiro durou 92 minutos. No final, ele acabou involuntariamente deixando pistas sobre o que o governo e a Comissão Nacional da Verdade suspeitavam, ou seja, que há um pacto de silêncio entre os oficiais para manter em segredo as violações aos direitos humanos durante os anos de chumbo. Abre aspas. Não vou confirmar nada a comissão nenhuma, nem o Papa me obrigaria, disse o general, colocando a estratégia do silêncio acima das questões do Estado. Tô rindo. Não tenho nenhum interesse nisso. O que me interessa é que o Exército resolveu o problema grave de um foco terrorista no ambiente da selva. Respondeu. Não sei se a senhora tinha sido... Não, realmente Ele diz, não tem vagabundo que vai me pegar. Ele fala isso. É um escárnio, porque ele esquece que ele está submetido a presidente da República, mas pelo jeito não aconteceu nada, né? Falou, está... Ele disse uma coisa que eu acho muito séria, que ele é das forças especiais, não sei o que mais, e que ele é um soldado que foi preparado para matar pela pátria e não para morrer pela pátria. Ele fala isso. Então os anos se passam e a postura de determinado segmento das Forças Armadas, né, continua a mesma, e a gente não vê em que mudou, o que mudou, nada. Beth, você gostaria de falar um pouquinho? Então, vamos lá. Então, vamos. Mas senta, por favor, para fazer diferente. É a Beth Silveira. Posso? A Beth Silveira, irmã do Renê Silveira, desaparecido do Araguaia. Com a palavra Beth. Vou dar uma correçãozinha. Meu nome é Elizabeth Silveira e Silva, e eu sou irmã de Luiz Renê Silveira e Silva, que é um dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, que era militante do PCdoB e que, teoricamente, desaparece em abril de 74. Teoricamente, porque isso é uma informação dada, mas não confirmada, como nada foi confirmado sobre essa questão. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa Comissão da Verdade, que na realidade eu acho que ela frustra nossa expectativa, até pela própria concepção dela, na medida em que, depois desses anos todos, que nós ainda estamos esperando informações, quer dizer, a gente que está esperando resposta, nós não temos absolutamente nenhuma resposta oficial e não temos nenhuma informação concreta do que aconteceu com esses militantes. Não existe essa informação em hipótese alguma. Então, o que a gente esperava, o que nós buscamos nesses anos todos, e que são muitos anos, é exatamente essa informação, e ao longo disso, entendendo que só existe uma possibilidade de reparação, porque considerando que reparar seria consertar, nada do que ocorreu no período da ditadura tem reparação. Não existe esse processo de reparação, no sentido que você não vai consertar mais daquilo que você fez. Então, o alento que esse processo todo pode oferecer para os familiares, que não apaga da lembrança, quer dizer, isso é algo que a gente vai morrer sentindo, né? Essa perda, não existe mais possibilidade de você reverter esse processo, mas existe a possibilidade enorme
que a gente, e que é o que a gente quer, de que isso jamais aconteça. Quer dizer, o nunca mais é que é o grande alento que a gente pode ter em termos de reparação. Mas o nunca mais só vai acontecer se a gente souber exatamente de todas as circunstâncias dessas atrocidades que forem conhecidas, que elas sejam públicas, que a nação brasileira, que a sociedade brasileira tome conhecimento disso tudo, para ela poder se horrorizar tanto quanto a gente se horroriza, porque nós sabemos o que aconteceu, e elas precisam saber, e para que esse seja o aval de que nunca aconteça. E, para isso, também, é preciso que as pessoas que cometeram essas atrocidades sejam responsabilizadas por isso. O que não acontece, o que não é a proposta da Comissão Nacional, que não é uma Comissão Nacional de Justiça, infelizmente, que nenhuma delas seja, mas que elas, pelo menos, promovam, o que eu não acho que está acontecendo com a Nacional, elementos para que essas denúncias possam ser levadas ao Ministério Público e essas pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Porque não se entende um processo de reparação onde você não tem a responsabilização daqueles que cometeram essas atrocidades. Eu acho que esse é o básico, e que a Comissão Nacional, ela frustra em todos os sentidos, na informação, porque a gente não avançou 1 milímetro sequer daquilo que a gente tem, né? O que a gente está vendo, ela convocar, vamos dizer assim, convidar os familiares para virem, os presos, etc., para virem fazer depoimento, para contar aquilo que a gente vem contando há 40 anos. Não é isso que eu estava esperando numa Comissão Nacional. Eu estava esperando que ela me desse respostas. Eu não tenho que contar novamente aquilo que eu estou contando em diversos fóruns, que está aí já, ela tem acesso. Eu não tenho que contar mais essa história. Eu espero que ela me conte uma história. Eu quero a história que ela tem que me contar, que até agora não me contou. Então, eu acho que não sei para que mais um ano se ela não tem a proposta disso. Se ela tem essa proposta, ela já devia ter feito. E, no entanto, não é isso. O que ela escuta esses militares e tem uma postura em relação a eles, que aceita o deboche deles. Não se coloca eles não se colocam como autoridade que pode, vamos dizer assim, inibir esse deboche dessa forma como eles falam, que ninguém não vai achar nada, quer dizer, nós temos todas as informações, mas vocês não vão achar nada. Então, se tem a informação, por que essa informação não é me dada? E por que tem a audácia de dizer publicamente, porque esse depoimento ele divulgou na internet, ele tem audácia publicamente para dizer que nós temos a informação, mas não vamos lhe dar, vocês vão morrer sem saber. E isso fica por isso mesmo. A gente não vê uma declaração da comissão dizendo que vai tomar providências sobre esse aspecto. Então, acho que essa é a questão que nos deixa, a mim me deixa profundamente indignado. E cada vez eu fico mais indignada, e só não vou dizer que fico menos combativa, porque não existe outra possibilidade. Ou é isso, ou então aí é que eu não vou saber absolutamente nada mesmo. Muito bom. Vamos lá, Melinha. Não, eu queria, hoje nós estamos aqui encerrando essa audiência, né? A Suzana deve vir amanhã novamente para tratar de outros casos. E eu queria aproveitar esse momento para convidar todas as pessoas a participarem de uma audiência que tem hoje na Justiça Federal Criminal, lá na Rocha Azevedo, né, ministro Rocha Azevedo, número 25, que é um ato, é um processo. A Justiça Federal Criminal aceitou o pedido do Ministério Público Federal de processar criminalmente 2 agentes da ditadura, que é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado de polícia civil aqui de São Paulo,
Alcide Sigilo pelo desaparecimento de um militante político, Edgar Aquino Duarte, que ocorreu no ano de 1973, há 40 anos atrás. Então, o Ministério Público Federal, ao tomar essa iniciativa, está fazendo cumprir a sentença do Araguaia, que é a punição aos agentes públicos que cometeram os crimes, as graves violações de direitos humanos. Então, acho que todo mundo convidado, é às 13h30 lá. Então, nós vamos para lá. Suzana, então você permanece aqui em São Paulo até sábado, né? Eu permaneço até sábado, amanhã eu vai vou estar participar aqui. da audiência da Nacional na quinta-feira, está sendo chamado Calândara para depor? Olha, eu fiquei sabendo agora, pela Melinha, que essa convocação ia ter. Eu achei que foi muito em cima da hora, inclusive, mas já que eu estou aqui, eu certamente irei, se a Melinha for. Tá bom. Então, eu queria... As senhoras duas moram no Rio de Janeiro? Para o julgamento, né? Então, bom, já falamos do julgamento, né? E queremos as senhoras vão ficar só hoje aqui em São Paulo? Já vão à noite. Então, tá bom. Então, nós vamos encerrando essa sessão. Thaís, o que eu queria pedir? Na recuperação da audiência, além do resumo da audiência, que você poste os memoriais. Toda vez que for falar de uma audiência, deixa o memorial junto da recuperação. Então, quem acessar a audiência, saber o que está no dossiê, para poder entender, ter uma contextualização melhor do que foi dito na audiência, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, de todas, e vamos encerrando essa sessão. Muito obrigado. Vamos gravar? Fica só um pouquinho para conversar comigo, antes do horário, tá? Então eu vou falar com a Suzana. Vamos lá. Nós estamos todas juntas. Rapidinho, então.